Muito bem. Pessoal, a gente na semana passada, a gente ficou aqui na página 287, a gente já estava aqui quando o Freud traz para a gente. Quando o Freud está falando aqui da questão ah, da castração, ele trouxe a estrutura da pulsão sustentada pela fórmula S pulsão de D, ou seja, entre desejo e demanda, né? E aí ele começa a trabalhar aqui com a questão do gozo. E ele começa lá, eu vou voltar aqui, eu não estou partilhando, né? Vou partilhar com vocês aqui o texto. E ele começa aqui a trabalhar o seguinte, eu vou voltar onde está grifado. Afinal, por que nos recusamos a ver o que é sensível de imediato em fatos que conhecemos perfeitamente bem e que são expressos nos usos mais corriqueiros da língua? O que pedimos? Eu não disse a quem, mas, afinal, como convém que se peça alguma coisa a alguém, verifica-se que é a nosso parceiro. É certo mesmo que seja ele? Isso terá de ser visto num segundo momento. O que pedimos é o quê? É para satisfazer uma demanda que tem uma certa relação com a morte. Não vai muito longe, isso que pedimos é a pequena morte. Mas, enfim, fica claro que a demandamos e que a pulsão está intimamente mesclada à demanda de fazer amor. O que pedimos é para morrer, e até para morrer de rir. Não é à toa que sempre destaco que, do amor, faz parte do que chamo de sentimento cômico. Em todo caso, é justamente nisso que deve residir o que há de repousante no pós-orgasmo. Se o que é satisfeito é essa demanda de morte, ora, meu Deus, ela se satisfaz por um custo baixo, já que nós nos safamos. Olha, acho que a Cíntia mexeu comigo aqui com uma coisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Cíntia, eu estava escrevendo um texto, mas já que você começou, eu vou botar aqui um texto que eu escrevi hoje de manhã para mandar para o pessoal do Psicanálise e Arte, que diz o seguinte sobre estreia. Estreia na psicanálise, já que você está dizendo que é nova, que colou, então eu boto assim, isso eu escrevi hoje. Como sei que palavras têm sentido, e no sentido de deixá-las um pouco mais claras, tive uma epifania e fui ler um pouco sobre a estreia. A estreia é uma experiência que, além de ser profundamente pessoal, é fundamental para a formação do psicanalista, contribuindo para o desenvolvimento de sua capacidade de escuta e de compreensão dos processos inconscientes. Estrear em psicanálise é atravessar o limiar de um universo desconhecido, onde as palavras adquirem densidade e profundidade inéditas. Ao adentrar ao consultório pela primeira vez, um misto de expectativa e receio acomete o paciente, pois a jornada que se inicia é, em essência, um mergulho em si mesmo. Estrear em psicanálise é, portanto, um ato de coragem e de fé. Coragem para se permitir adentrar o desconhecido para confrontar o que estava oculto. Fé no processo terapêutico, na capacidade de transformação que o trabalho analítico pode proporcionar. É um começo de um caminho que, embora árduo, pode levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo e à construção de uma vida mais autêntica. Não há script nem garantias. A palavra, quando pronunciada, revela-se carregada de sentidos, que nem sempre estavam à vista. É como se, ao falar, o paciente se surpreendesse com a descoberta de camadas ocultas de sua própria mente, de sentimentos esquecidos ou reprimidos, de desejos inconfessáveis que, na penumbra da sala, eles ousam em emergir. Parabéns pela escolha da psicanálise e da psicologia. Você, André, que vocês tenham uma jornada incrível. Cíntia, eu já sei que já está há um bom tempo nessa, então também, para vocês que estreiam, sigam esse caminho. Ele não é fácil. Vamos voltar. Estreia na sexta foi uma baita estreia também, tá? Oi? A sua estreia na sexta
Foi uma baita estreia também, aquele texto. Foi, né? Foi. Eu escrevi por conta do texto de sexta, Imaginei. né? Muito bom. O texto de sexta, a gente colhe às vezes alguma coisa. A Cleimara chegou. Então vamos lá. Vamos lá. A Cheguei, bom vantagem. dia. Bom dia. A vantagem desta concepção é explicitar o que acontece com o aparecimento da angústia num certo número de maneiras de obter o orgasmo. A angústia aparece, foi no coitus interruptus que Freud teve a sua primeira apreensão disso, na medida em que o orgasmo se desliga do campo da demanda ao outro. Ela aparece, por assim dizer, nessa margem de perda de significação, mas, como tal, continua a designar o que é almejado por uma certa relação com o grande outro. Não estou dizendo justamente que a angústia de castração seja uma angústia de morte. É uma angústia que se relaciona com um campo em que a morte se ata estreitamente à renovação da vida. O fato de análise haver localizado nesse ponto da castração permite compreender muito bem o que ela seja interpretável da maneira equivalente como aquilo através do qual nos é dada na última concepção de Freud, ou seja, como sinal de uma ameaça do status do eu, do je. Proibido. A angústia de castração relaciona-se com o além desse eu proibido, com um ponto de apelo, de um gozo que ultrapassa nossos limites, uma vez que o outro, propriamente falando, é evocado aqui no registro do real, pelo qual se transmite e se sustenta uma certa forma de vida. Chamem isso como quiserem. Deus ou o espírito da espécie, creio já ter deixado suficientemente implícito em meus discursos que isso não nos leva a nenhuma altura metafísica. Trata-se de um real, daquilo que mantém o que Freud articulou no nível de seu princípio do nirvana, como sendo propriedade que a vida exibe para chegar à morte. E tem, não, de ter que passar novamente por formas que reproduzem aquelas que deram à forma individual a oportunidade de aparecer através da conjunção de duas células sexuais. O que significa isso? O que significa no tocante ao que acontece no nível do objeto, senão que, em suma, esse resultado, ou o que chamo de resultado, com tão pouco esforço, só se realiza de maneira tão satisfatória ao longo de um certo ciclo automático, a ser definido e precisamente em razão de que o órgão nunca é suscetível de resistir por muito tempo no caminho do apelo do gozo. Com respeito a esse fim do gozo, e com respeito à consecução do fim, que seria trágica, visada pelo apelo do outro, pode-se dizer que o órgão emboceptor sempre cede prematuramente. No momento em que ele poderia ser o objeto sacrificial, por assim dizer, pois bem, digamos que, na situação comum, faz muito tempo que ele saiu de cena. Já não passa de um trapinho, já não está ali para a parceira, senão como um testemunho, com uma lembrança de ternura. É disso que se trata no complexo de castração. Em outras palavras, isso só se torna um drama na medida em que o questionamento do desejo é levado e empurrado num certo sentido. Aquele que deposita toda a confiança na consumação genital. Se abandonarmos esse ideal de realização genital, apercebendo-nos do que ele tem de estruturalmente enganador, felizmente enganador, não haverá razão alguma para que a angústia ligada à castração não nos pareça estar numa correlação muito mais flexível com seu objeto simbólico e, portanto, numa abertura inteiramente diferente com os objetos de outro nível. Stein, quando eu falei do enganador, você fez algo. Me fale do que você pensou aí nesse enganador. Não, eu voltei aqui no testemunho.
Em cima ali, ó, já não passa de um trapinho, já não está ali para a parceira, senão como testemunho, uma lembrança de ternura. Mas Aqui. eu não entendi, não. Eu tô voltando para ler de novo e pensar isso. Então vamos lá. Vamos É disso que voltar se para lá. trata o complexo de castração, né? Ele está aqui. Ele está entrando nisso daqui que ele começou. Vamos lá, voltar. Vou voltar lá em cima. Vamos ler junto de novo lá de cima. Trata-se de um real, Uhum. daquilo que mantém o que Freud articulou no nível do seu princípio do nirvana, como sendo a propriedade que a vida exibe para chegar à morte. Não tem nada de tem. 3 vezes eu falei tem. É de ter que passar novamente por formas que reproduzem aquelas que deram à forma individual a oportunidade de aparecer através da conjunção de células sexuais. E aí ele pergunta: o que significa isso? O que significa no tocante ao que. Oi? Quem chamou? Cíntia. Eu tô no concretão, hein? Vai Como lá. sempre. Nós estamos chamando esse real de orgasmo nessa situação? Me fala mais nisso. É porque é a plenitude mesmo, né? Foge de qualquer atitude distante, racional. É aquilo nu e cru, é aquela sensação, aquela situação. Então, um orgasmo seria real? Eu pensei numa coisa que o Mag descreve, ele coloca assim, a morte não há. É assim, porque na hora da morte não há. Eu acho que o orgasmo é a mesma coisa, na hora também não há. É assim, a gente chama Há, Aham. de... há que se inventar uma palavra para que ela dê sentido ao real. Tem que ter É, uma invenção. mas que não se vive aquilo, por exemplo. Não Né? se... Assim, Exato. Porque eu fiquei pensando nessa invenção que o Lacan lá vai falar lá no tempo de concluir dele. Fala, fala, Ele Cíntia. está Estou brincando mais ainda, hein, gente? Depois vocês pegam a minha cabeça. Ele Não, está ele tá chamando de trapinho. Cadê o trapinho aqui? Perdi. está aqui. No momento em que ele está aqui na tela até, que ele poderia ser objeto sacrificial, por assim dizer, pois bem, digamos que na situação comum, faz muito tempo que ele saiu de cena, já não passa de um trapinho. Ele Ele está está falando, ele tá falando do órgão sim, sexual masculino. masculino não tenso, né? Vou falar, Não não. tem isso não, molenga mesmo, molenga, trapinho, balangando, lá, pronto. É Ele está disso que ele, desse jeito assim. é disso que ele está chamando de trapinho. É, é legal que ele fala desse trata-se de um real, e você falou, né, do tem que passar novamente por formas. Né? Em certo sentido, para falar do real, ele tem que passar por alguma forma, né? Assim, tem. é aquilo que a gente estava falando, né? O analista ele insiste em falar sobre o real. É assim, a gente tem que encostar lá. O analista insiste que seja falado, É. que algo sei, mas me fala mais disso. Busca a palavra, busca, fala mais, traz mais. Nossa, eu tenho 2 Claymaras hoje aqui. Olha, se uma já é pancada, imagina 2 Claymaras hoje aqui. Hoje o pau vai quebrar. Né? A vergonha que eu estava no começo aqui na escola foi embora. Obrigado, Eduardo. Não tenha vergonha, não. Então vamos lá. Eu estou ainda Pronto, agora você pensando só nessa tem uma história. Claymara de novo. Fica mais fácil. Ai, com 2 era tão melhor. Vamos lá. Olha a fantasia da pessoa. Uau, Uau! uau. Olha, é o trapinho. Uau. Vamos lá. Ô, Cíntia, Joyce não fala de umas coisas dessas também lá no Ulisses, quando ele vai falar dessa. Não traz nada de Ulisses aqui? Você que está acompanhando Ulisses há tanto tempo. Não faz tanto tempo não, mas fala de muita coisa aí, de muitos discursos dos quais a gente às vezes não consegue ter acesso mesmo, né? Quando fala,
do que se trata? Do que se trata? Do que se trata? Acho que do que estamos tratando aqui, né? Estamos tratando de vida e morte num texto tão denso como este, né? É disso que se trata no complexo de castração. Aham, de vida e morte. Né? Em outras palavras, isso só se torna um drama na medida em que o questionamento do desejo é levantado e empurrado num certo sentido. André, pode ter certeza que eu vou implicar com você daqui a pouco em cima de algo para você trazer para terça-feira que vem. Fica tranquilo. Por falar nisso, já lembrando aqui, André, para terça-feira que vem, você podia trazer para a gente o que é o complexo de castração. Será que você Ah, tá consegue? bom. Posso tentar. Não, meu amigo, não tenta. Aqui quem tenta falha. É, A gente faz, tá bom, né? A gente Estranho. traz alguma coisa. Todo tá mundo já bom. fez isso. A Cleimara que está fugindo, que eu sempre pego aqui, mas ela já trouxe muita coisa antes. Então tem que ser Mas a Cleimara antes de mim, se ela fugiu da última Não, eu vez. já não, trouxe ela sim, já trouxe senhor. muita coisa. Ela já trouxe muita coisa. Cleimara Lá já no trouxe uma. início, eu trouxe sobre a questão da mulher, do feminino, esqueceu? Cleimara, me ajuda, Cleimara, não é pra você fazer Eu isso não não. esqueci, não, Cleimara. Estou aqui te Inclusive defendendo. foi antes até da gente montar cartel, tá doido? Eu estou dizendo que ela trouxe, não disse isso? Eu não disse que ela trouxe muita coisa já? Por isso eu estou passando para o André para trazer alguma coisa sobre o complexo de castração. Fala, Eduarda. Ô, Felipe, eu acho tão bonita a pessoa educada, olha. Ela levanta a mão para falar. Ei, Cleimara, tudo bem? Boa tarde, não, bom dia. Nossa, tô no horário dos Estados Unidos já. É, Felipe, eu tava aqui pensando, eu não sei se faz sentido, tá? Mas eu tava aqui. Ué, cadê meu vídeo? Eu tava aqui pensando em duas passagens. Uma passagem que você colocou no convite do texto e no texto de explicação, né, do convite da reunião e o que você falou que vocês tinham parado, né? Quando no convite do texto está escrito assim, sobre análise, né? Que a análise, quando a gente se implica na análise, a gente se depara ali com alguns conceitos e isso coloca a gente, pelo menos foi o que eu entendi, coloca ali a gente de frente com a angústia, né? E aí eu fiquei pensando no seguinte, às vezes quando a gente verbaliza uma coisa, assim, a gente foge de alguma situação que aconteceu com a gente, ou então de uma fantasia, quando até a gente verbalizar isso em análise, isso soa de um jeito. Quando a gente verbaliza isso em análise, isso soa de um jeito completamente diferente. Você fala assim, cara, mas como que eu falei isso? Parece que se torna real, assim, sabe? Isso foi uma coisa que eu pensei em relação a essa passagem que você colocou lá no texto. E a segunda coisa que eu pensei é no sentido que Lacan fala que a angústia não é uma angústia de morte, é uma angústia de castração. Daí eu pensei na importância, aí me leva até no caso Dora, que é o curso de introdução que eu estou fazendo aqui da escola mesmo. Fez com a Luciana semana passada, aula com a Luciana. Foi fantástico. Isso, não, demais, assim, meu analista que lute para poder me ajudar a desvendar isso daí. Mas assim, Olha eu que fiquei maldade. pensando. Não é analista que lute, é você que lute. Não, eu falo, Você que lute. não, eu brinco o analista que lute, porque na verdade eu sei que eu que tenho que lutar no final das contas. Porque quando ele me devolve o negócio, tipo assim, pô, vai para casa com essa bomba aqui, sabe? É desse jeito. Mas assim, eu fiquei pensando no sentido de que a angústia, seja da castração ou a angústia da morte, no caso ali que ele fala, da castração, no caso, pode ser um pouco, não tanto, mas a gente tenta atenuar talvez ela com a fantasia. E eu acho que a fantasia, por isso que eu estou fazendo a articulação com o tema da Luciana, porque eu levei essa questão para a aula, inclusive, né, da carta do suicídio da Dora. Quando ela faz essa carta, para mim soou como se ela não conseguisse ali tocar a fantasia, sabe? E aí eu penso que a fantasia Será? pelo menos foi o Será? que
a impressão que me deu. Eu tenho um será, que é sempre um será. Então, já que o André vai me trazer essa questão do Deixa ela rochedo da concluir. castração. Ah, desculpa, vai. Não, mas é exatamente isso que eu ia falar, assim, porque ficou esse será para mim também, né? Será que é isso mesmo? Será que não é? Porque eu levei essa questão para aula, me veio essa questão de novo aqui, mas atualizada com o texto que eu li agora, com a passagem, não o texto completo, mas a passagem ali que eu li, e me veio essa elaboração na hora, assim. Então, são dois textos diferentes, duas coisas completamente diferentes que vêm a mesma questão. Eu falei, opa. Será que a fantasia é realmente esse será que o Felipe falou, né? Será que a fantasia tem esse papel ou não? Tem esse papel qual? O papel de fazer não tocar a angústia. No caso, porque quando ele fala ali da angústia da morte, eu penso no suicídio. Na castração também eu penso no suicídio. Para mim, as duas coisas ali estão intimamente relacionadas. Você está falando que a fantasia seria algo para se proteger dessa angústia, da Isso, que angústia da ajuda morte. a realidade, sabe? Sim, mas é Ajudar isso mesmo. a elaborar a Que lindo, é realidade. isso aí. Mas é isso mesmo. Que lindo, é isso mesmo. A gente usa a fantasia para se proteger. Por E isso que a gente assim, inventa, né? É sempre da ordem da invenção. exatamente foi isso que eu pensei, assim, essa invenção, inventei uma coisa aqui agora, e, entre aspas, deu certo, ou me protegeu de alguma coisa. Aí depois surge uma outra coisa, arrumo uma outra fantasia ali, sabe? É como se o, entre aspas, a morte ou o suicídio, ou a passagem ao ato estivesse cada vez mais longe, sabe? Pelo menos é isso que eu tô tentando relacionar. Por que você está falando do suicídio? Me explica. Eu tô falando de quem. É porque eu relacionei quem pensa. Eu Como relacionei assim? Quem tanto. pensa? Quem se mata é porque pensa? Não entendi. Me explica isso agora. Vamos lá. Eu tô falando que cada hora que a gente se pergunta é uma pergunta que surge, não é uma resposta. Hum. É porque, para mim, essas duas coisas estão muito relacionadas. O suicídio e a fantasia. Para mim sempre foi assim. Quando eu pensei no caso da Dora e eu levei essa questão para a aula da Luciana, eu levei nesse sentido também, só que é uma situação em relação à Dora. Agora, eu já estou ampliando isso como se eu posso ter um tipo de fantasia, uma outra pessoa, lógico que essas fantasias aí se atualizam, entre aspas, ao longo da vida, mas assim, eu posso ter uma coisa ali que eu uso para poder me proteger, uma outra pessoa pode ter uma outra coisa totalmente diferente, mas pode ser que para lidar com a vida ou para inventar algo para lidar com a vida, ela se distancie cada vez dessa angústia da morte se ela pensa em suicídio. Tô falando de quem. Agora eu não sei se eu tô falando de quem pensa. Eu vou te dar uma sugestão. Tá, Põe isso no papel. tá. Põe isso tudo no papel. Há de se fantasiar, sim. Há de se. A gente tenta imaginar o real. A gente tenta dar sentido a ele. Não Ô, sei. Felipe, Hum. desculpa te cortar, mas eu vou te falar uma coisa. Essa foi, entre aspas, agora que eu tô pensando aqui, foi a pergunta do meu TCC que eu não consegui responder. Hum. Chegou no final eu entendi, assim, é o sintoma de cada um. Com H Já ainda, assim. respondeu. Então, já respondeu. Se a questão é pelo sintoma, então, assim, a gente não pode dizer que uma coisa está para todo mundo. É sintomático e um de cada. Mas, te dói num toque. Bota isso no papel. Vem discutir isso no papel. Traz isso assim. Articula esse pensamento, que esse pensamento é muito bom. Esse pensamento é realmente muito bom. Mas articula isso. Tá fazendo sentido? Total sentido, Faz Eduardo. Olha sentido só, sim, fantasia. cara. Sim, Você não precisa ter medo de não sentir, não, porque faz sentido sim, você pode sentir isso, não, sem problema.
Não, Agora, e outra coisa, eu acho que é isso mesmo, assim, a gente, e não só diante da angústia, na verdade, é diante do real, né? E a angústia, ela se apresenta justamente aí, quando você se depara com o real, e aí o que que a gente faz com a vida? E aí não é só para quem quer, só para o suicídio, por exemplo, é para tudo, é para qualquer coisa que tenha relação com o real. A gente cria uma fantasia para se proteger. O recalque, ele é feito exatamente dessa maneira. Você cria né? Você guarda aquilo como uma forma de proteção psíquica. E aí você Sim. esconde isso para não. E às vezes é aquilo. E aí eu achei bacana quando você falou assim: porque quando fala na análise, né, parece que é outra coisa. Você fala, como assim? Exatamente. E aí tem duas vertentes na análise, no processo analítico. Uma que quando você fala, nossa, como que eu disse uma coisa absurda dessa? E a outra é, nossa, eu estava com medo disso, era tão simples, por que que eu estava tão assustada? e Né? ela Então, diz ainda, né? Ainda bem que eu disse isso. exatamente. Então a fantasia, ela recobre o real, é isso mesmo. É o Sim. véu da Mona É o Lisa. véu, É o véu. exatamente. É o véu que a gente É o põe para véu tudo da na Mona vida. Lisa. É o véu da Aí, Mona Lisa. tava começando a entender um negócio. Aí o Stein vai lá e Não, é isso. chega. É a mesma Não, coisa que não, está dizendo. A que mesma coisa é essa? coisa. É um É a mesma véu, a coisa. fantasia é esse véu. É como se você colocasse um véuzinho é, bem transparente, assim, na frente Sim. daquilo que você não quer olhar, porque ele tá lá, você sabe que tá, mas é um saber não sabido, O véu né? é o E que aí te você. o véu é o que te permite ir a fundo da questão sem olhar para o horror. Isso. Porque é isso Fez que você. esse o papel protetivo da análise, né? Exato. Mas Pois É uma sim. proteção. e o processo da fantasia, acentuando a angústia? Porque vocês sempre estão colocando a fantasia como diminuição de angústia, mas e o processo de acentuar a angústia? Também. Também. Quando Mas você aí dá não dinheiro. seria angústia, seria ansiedade, seria medo, né? Porque se está na fantasia tem um nome já. Por que que você está. Angústia não tem nome, assim, é aquilo que invade, né? Não, e sem contar, Cíntia, que a fantasia ela vem recobrir aquilo que, né, daquilo que você não dá conta, mas não significa que é algo gostosinho, que é algo legal, confortável, pelo contrário. A gente, inclusive, fantasia coisas absurdas e continua sofrendo e mantém o gozo ali. Então, essa ideia de que a gente se protege é com muitas aspas, porque é uma proteção não protegida, né? Então, o fato de estar se protegendo com a fantasia não significa que é uma fantasia bonita. Pelo contrário, pode ser uma fantasia horrorosa, inclusive, né? Mas Onde que, que de ela algum percebeu mais ou modo, menos o é princípio do prazer, né, Cleimar? Tipo, é isso. exatamente. Porque essa Exatamente. fantasia, a pessoa está ali se colocando quase na beira da morte, às vezes, né? Assim, Isso aí. Isso aí. Só para É, dar eu, uma, eu- só para dar para Cleimar uma notícia do real, e para a Cíntia também, ó, eu tô livre de um montão de coisa que estava ruim aqui para mim, que não era da fantasia. Jura? Juro. Que bacana. Viu? Ai, ai. Muito bom. Muito Mas bom. Vamos vamos continuar brindar. na angústia, porque esse negócio do real também causa angústia, né? Então vamos brindar. Uhum. Café. Tá aqui, ó. Café. Já tomei um café. Ó, café. Cadê o café? Café. Tomei o café aqui. Muito bem. Ai, ai, deixa eu só escrever aqui que me pediram para mandar o meu e-mail. É a DHL que mandou que eu está trazendo os livros, pediu meu e-mail para poder me mandar. Bom. Hum, pronto. Tá aqui. Muito bem. Então vamos lá. Eu estou assim, estou com duas propostas então para a semana que vem. André Luiz Moreira vai me trazer a castração. Eduarda Carone vai trazer para mim todo esse pensamento articulado ali no papel para que a gente possa fazer um debate em cima dele. Era isso, né, Eduarda? Felipe, Bem-vinda. eu vou te passar meu TCC. Você vê. Traz para a gente. Traz para a gente aqui que você vai ver que vai ser legal para caramba. A gente tem aqui um montão de gente. Ó, Luiz Stein está entrando aqui na questão do doutorado dele, do doutoramento dele, que vai em cima de toda essa parte da fantasia ao real. Aquilo que a escola de samba pode te trazer no Ziriguidum 2001 da psicanálise.
né? André Luiz Moreira é o cara que está com toda a parte assim, trabalhando a questão do Hamlet, no ser ou não ser, a psicanálise é a questão, e Cleimara Ângeli, que está ali, de Linhares, é a pessoa que é da nossa banca. Então, a gente tem e Cíntia, que também faz parte da banca, né? Olha, a Hilda chegou também. Então, a gente tem 3 pessoas na banca que estão aqui. Eu só fico aqui de bufão. Eu só fico aqui apresentando o texto. Eu acho isso ótimo, maravilhoso. Oi, Hilda. Ei, bom dia, pessoal. Bom dia, vamos nós. Cheguei atrasada hoje. Mas está tranquilo, a gente está aqui já, está caminhando aqui um pouquinho no livro e a gente está indo bem. A gente está aqui, ó, Hilda, na página 288 e vamos começar Tá um em bom. outras palavras. Tá joia, obrigada. Então vamos lá. Em outras palavras, isso só se torna um drama na medida em que o questionamento. Só um instante, Eduardo, desculpa. É quando você vai à análise, você começa a falar, é como se você abrisse uma cebola. Às vezes cheira mal, às vezes faz você chorar, mas você vai chegando até o, o, o miolinho dela. E é isso que esse é o desafio da gente. Então, em outras palavras, isso só se torna um drama na medida em que o questionamento do desejo é levantado e empurrado num certo sentido. Aquele que deposita toda a confiança na consumação genital. Se abandonarmos esse ideal de realização genital, apercebendo-nos do que ele tem de estruturante enganador, felizmente enganador, não haverá razão alguma para que a angústia ligada à castração não nos pareça estar numa correlação muito mais flexível com seu objeto simbólico e, portanto, numa abertura inteiramente diferente com os objetos de outro nível. Isso, aliás, é implicado. Oi, Cleimara, chamou? Não. Isso, aliás, é implicado desde sempre pelas premissas da teoria freudiana, que coloca o desejo, quanto à sua estruturação, numa relação totalmente distinta de uma relação pura e simplesmente natural com o chamado parceiro natural. Para dar uma ideia mais clara do que está em questão, eu gostaria de lembrar, no entanto, o que acontece com as relações inicialmente selvagens, por assim dizer, entre o homem e a mulher. Afinal, conforme o que lhes expus sobre a relação da angústia com o desejo do outro, a mulher não sabe com quem está lidando. Não fica diante do homem sem uma certa inquietação quanto até onde poderá levá-lo o caminho do desejo. Depois que o homem, Deus meu, faz amor como todo mundo e fica desarmado, quando se constata que a mulher não teve, digamos, um benefício sensível, o que vocês sabem é perfeitamente concebível. Há pelo menos uma coisa que ela sai ganhando: é que a partir desse momento, ela fica inteiramente tranquila quanto às intenções de seu parceiro. No mesmo capítulo, The Wasteland, em que T.S. Eliot dá a palavra a Tiresias, a quem julguei que devia referir-me certo dia para confrontar com nossa experiência a velha teoria da superioridade da mulher no plano do gozo. Quem lembra de quem foi Tiresias? Só uma pergunta. Cíntia, lembra de Tiresias? É tu. Não, não. Hilda, lembra do Tiresias? E Tá, acho que tá. mal de Creonte, né? De... Tiresias, sim. Tiresias, não o irmão de Creonte, não, não, não. Tiresias, o que tem a É que experiência dos 2 sexos. Vira mulher, né? 7 É, anos. ele por subir no monte e ter visto as serpentes cruzando, ele matou a fêmea. Como castigo, ele tornou-se mulher. E de 6 em 6 meses ele virava homem e virava mulher. Então, ele foi o oráculo, também foi chamado de oráculo de Delfos, e era aquele que a quem
iam tirar as dúvidas. O irmão de Creonte era Laio, se eu não me engano, pai de Édipo, que foi marido de Jocasta, morto por Édipo. Acho que Creonte. eu confundi. Acho que sim. Se eu não estiver enganado, é isso. Então, vamos lá. Assim ele exprime. When a lovely woman stops to fully and paces about her room again alone, she smooths her hair with automatic hand and puts the record on the gramophone. When a lovely woman stops to fully. Isso não se traduz. É uma canção de O Vigário, de Wakefield. Digamos, quando uma mulher bonita se entrega à loucura, stoop, não é o mesmo que entregar-se, é rebaixar-se. De novo, se vê sozinha. Ela anda a esmo pelo quarto, alisa o cabelo com um gesto automático e muda o disco no gramofone. Isso é para responder à pergunta que meus alunos formularam entre si sobre o que acontece na questão do desejo da mulher. O desejo da mulher é de... Oi? Pulou um pedacinho do texto lá em cima, não pulou? Qual? Depois que a palavra. Depois que falou. Do Tiresias? No mesmo capítulo de Westlandon, que tece dá palavras para Tiresias, a quem julguei que devia referir-me num certo dia para confrontar com a nossa experiência a velha teoria da superioridade da mulher no plano do gozo. Encontramos esses versos cuja ironia sempre me pareceu um dia deveria ter lugar aqui em nosso discurso. Depois que o Janotinha, sim, o Janota concubinoso, não é carbunculoso, empregadinho de uma agência imobiliária, termina seu pequeno romance com a datilógrafa, cujo círculo nos é retratado ao longo do texto. T.S. Eliot assim exprime, de novo aqui, vamos lá, digamos, quando uma mulher bonita se entrega à loucura, stoop, não é o mesmo que entregar-se, é rebaixar-se, e de novo se vê sozinha, ela anda a esmo pelo quarto, alisa o cabelo com um gesto automático e muda o disco no gramofone. Isso é para responder à pergunta que os meus alunos formularam entre si sobre o que acontece na questão do desejo da mulher. O desejo da mulher é ditado pela questão também para ela, de seu gozo. Que do gozo, ela não apenas está muito mais perto do homem, perto do homem, que coisa horrível que eu falei. Que do gozo, ela não apenas está muito mais perto que o homem, mas é duplamente dominada por ele. É o que a teoria analítica nos diz desde sempre. Que o lugar desse gozo está ligado ao caráter enigmático do seu orgasmo, impossível de situar, é o que nossas análises têm levado longe o bastante para podermos dizer que esse lugar é um ponto tão arcaico que é mais antigo que a compartimentagem atual da cloaca. Isso foi perfeitamente assinalado numa certa perspectiva analítica por uma dada analista do sexo feminino. Ninguém sabe quem é essa analista do sexo feminino, não, né? Então já pode descobrir aí para trazer outra. Cleimara já botou aqui no chat, Melanie Klein. Será que foi ela? Ana? Vamos ver, já estamos com as respostas abertas, Pixbext, não sei o quê, estou cobrando, estou pagando 10 para 1, quem me trouxer a resposta errada. Então vamos lá. Que o lugar desse gozo está ligado ao caráter enigmático de seu orgasmo, impossível de situar. É o que nossas análises têm levado longe bastante para podermos dizer que esse lugar é um ponto tão arcaico que é mais antigo que a compartimentagem atual da cloaca. Isso foi perfeitamente assinalado numa certa perspectiva analítica por uma dada analista do sexo feminino, que o desejo, que não é gozo, está naturalmente nela, onde deve estar de acordo com a natureza, ou seja, que é tubário. E, não é o que designa perfeitamente o desejo daquelas a quem chamamos histéricas. O fato de devermos classificar esses sujeitos de histéricos
não altera em nada o fato de o desejo assim situado ser conforme a verdade orgânica. Posto que o homem jamais levará até aí o auge do seu desejo, podemos dizer que o gozo do homem e da mulher não se conjugam organicamente. É na medida em que o desejo do homem fracassa que a mulher é normalmente levada, por assim dizer, à ideia de ter o órgão do homem, uma vez que ela seria o verdadeiro emboceptor. E é a isso que se chama falo. É por não realizar o encontro dos desejos, a não ser em seu desvanecimento, que o falo se torna o lugar comum da angústia. O que a mulher pede ao analista no fim de uma análise conduzida de acordo com Freud é um pênis, sem dúvida, penis shade, mas para agir melhor que o homem. Há alguma coisa, muitas coisas, milhares de coisas que confirmam tudo isso. Sem a análise, que maneira haveria da mulher superar seu pênis se o supusermos sempre implícito? Nós a conhecemos muito bem. É o modo mais comum de sedução entre os sexos. É oferecer ao desejo do homem o objeto da reivindicação fálica, o objeto não detumescente para sustentar seu desejo, ou seja, é fazer de seus atributos femininos os sinais da onipotência do homem. Fala, Stein. Eu lembrei da... A Nari não está aqui, né? Mas a questão lá da academia que a gente estava falando. Mas como é que fica isso, né? Como é que fica isso a partir do momento em que aqui você tinha que ele fala dessa questão feminina, né? E os atributos femininos, os sinais da onipotência do homem, barará. Mas como é que fica isso? É oferecer ao desejo do homem o objeto da reivindicação fálica. O que eu pensei é a mulher ficar no lugar de sustentando esse homem fálico, né? Esse todo, esse machão, não sei o quê. Né? Mas isso ainda tem hoje? A minha pergunta é: se tem ainda hoje? Tá? Escuta, né? Assim, pessoas que nem estão casadas nunca se viram sem roupa na frente da outra. É sempre no Olha, escuro. eu tô aqui pensando uma coisa que eu vou até reler depois esse material aqui que a gente está lendo hoje, porque o que me ficou foi o seguinte. Essa questão aí da inveja do pênis, né? Uhum. Vem porque a mulher se dá conta de que o cara fode mal. E se ele fode mal, aí ela deve pensar, então, se eu tivesse essa porra desse pau, eu ia fuder melhor que ele, porque ele tem esse pau e não sabe fuder, então peraí que eu vou resolver esse negócio. Eu vou ler isso de novo. Mas eu tenho quase certeza que isso se veio pela... Tô perturbada, peraí um pouquinho. Vem cá. Isso se deu pela mulher ter se dado conta de que o cara fode mal, velho. Tenho quase certeza. Eu vou Ou ler de isso que de não novo. sustenta. Rapaz, ele fode mal, porque você vê que ele trepa, ela não goza, ele goza, vira pro lado e tá tudo certo. E ela que se lasque. E ainda Ou esconde, seja, né? Assim, depois. e aí some, né? E aí acabou. E aí ela fica na mão mesmo, porque não tem o que fazer, né? Tem que esperar ali, olhe lá ainda, esperar pelo menos mais alguns dias, dependendo da Alguns situação. dias? Uai, Jesus! dependendo da situação, Isso o também, cara não funciona rápido, não. É o que, Stein? eu fiquei pensando nisso também quando estava fazendo, porque me veio muito, assim, que desde antigamente, assim, já existia pindo de brincadeiras, de madeira, sei lá, assim, desde a antiguidade, Sim. da pré-história, assim, já tinha, assim, mostra essa insuficiência mesmo, eu acho. Né? Exatamente. Não era na Mas modernidade. eu acho que tem duas coisas aí. Uma coisa é isso que a Climara está trazendo. E a outra coisa é a insuficiência de você não conseguir 24 horas de sustentação herética. Né? E outra coisa Mas aí não é uma insuficiência, né? Como Aí não? É seria. falta, é falha?
Outra coisa também é o gozo não está ligado necessário, o gozo feminino não está ligado Exato. ao órgão, né? Ao Não. órgão Exato. Não, nunca. né? Exatamente. Então, E aí, como a gente tem, Cíntia, uma questão, né, da nossa cultura patriarcal e aí machista, você pensa nesse tempo ainda, o quanto que essa questão sexual feminina era posta de lado. Né? Se hoje ainda é posta de lado, imagina nessa época. Então, realmente, a mulher nunca teve aí o lugar de quem pode gozar, né? Então, isso fica mesmo quem, não vai ter muito jeito. Hoje a gente pode falar disso de um modo mais aberto e, né, as mulheres hoje estão tentando aí minimamente se dar conta do próprio corpo e saber como isso funciona, mas você pensa que isso nunca foi dado um lugar, né, a esse gozo feminino mesmo. mas eu acho que o texto já fala desse gozo feminino, desses tempos de gozo diferentes, né? Uhum. Desses lugares de gozo diferentes também, que não é na cloaca, como ele colocou, né? Sim. Ou vagina, ou tuba, ou Uhum. diabo. Uhum, não, então, mas é isso que eu estou colocando, né? Assim, o gozo feminino era visto como algo que ficava de lado. Útero, né? Histeria de útero, né? Isso, exatamente, entendeu? Não tem essa concepção de que os tempos são diferentes então, gente, a gente vê isso hoje, né? Assim, as relações, elas não têm esse tempo em que o homem se dá conta de que a mulher precisa de um tempo maior, ou diferente, ou de outro modo, ou de um outro estímulo. Então, você imagina naquela época. Então, isso sempre foi muito forte. Isso ainda perpetua. Eu estou aqui pensando numa outra coisa para além do corpo. Vocês lembram do texto do Freud, que é da jovem homossexual? Sim. Estamos lendo ele, estamos estudando Uou. ele. Aonde? Na terça delas? Ah, tem hoje? Não, é de 15 em 15, terça que vem. Qual é a questão do gozo dessa menina com a amante, ou é com o pai? Porque eu fiquei justamente pensando nisso. Oi, Eduardo, fala. Felipe, eu fiquei pensando, se eu trouxe a fantasia antes, né, como algo primordial, agora me veio essa questão do real, né, porque me vem a questão, assim, já é uma questão que eu venho pensando sobre isso, sobre a relação do sexual com a fantasia e com o real, mas no sentido de a pessoa, seja o homem ou seja a mulher, pode ter a fantasia que for, e aí eu falo de fantasia sexual mesmo, a fantasia que for. Mas quando a pessoa se dá conta de que aquilo não vai se realizar ali no ato, né? Ou broxou, ou, enfim, pô, aconteceu alguma coisa ali que deu ruim, né? O real se impõe, ó, não dá, não dá ali, sabe? E aí, isso para mim que eu tô me questionando agora, no sentido de que o que eu trouxe antes era que a fantasia era uma sustentação, entre aspas, na questão anterior. Agora é como se a fantasia não sustentasse tudo. É como se o real se colocasse ali, né? E, ó, eu tô A aqui. fantasia não sustenta tudo. A fantasia não sustenta tudo. Muito bem, pessoal. Vamos ficar um pouquinho por aqui hoje? Hein, Felipe, só falar uma coisinha. Fala, Hilda. Então, a essa inveja do Clênis, eu fiquei pensando aqui que até que ponto a mulher ela está buscando, para além dessa coisa, né, do pênis ali, do gozo, a mulher busca um lugar da mulher com igualdade ou um lugar masculino na sociedade, sabe? O lugar do homem na sociedade. Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem os dois movimentos. Justamente por aquela coisa assim, né? O oprimido quer se tornar o opressor. Então, eu acho que tem esse lado, mas eu trabalho muito com a outra nuance, né? E aí eu estou colocando justamente porque é a minha linha de trabalho, é a minha linha de posição e tudo. Não é uma questão de ser igual, mas é uma questão de ter o mesmo valor, independente das diferenças.
Porque hoje o Uhum. que comanda né, a valoração de um sujeito é o dinheiro. Então, isso hoje assim, né? Há muito tempo aí. Então, a mulher foi relegada o tempo inteiro a um lugar onde não recebe pelo trabalho dela, por exemplo, o trabalho doméstico, não recebia, não recebe, então ela é desvalorizada como sujeito. Ela é desvalorizada enquanto a pessoa que cuida, a pessoa que tem o conhecimento, por exemplo, as bruxas foram queimadas porque tinham conhecimentos médicos, medicinais, né? Médicos não, medicinais. Então, Ou porque não esse queriam dar para o padre, né? também, né? Também o martelo, o martelo das feiticeiras, né? Ele vem falando Uhum. exatamente sobre essas nuances, assim. O que essas mulheres tinham de tão aterrorizante era a sabedoria. E aí isso não é colocado como algo de valor, como algo de importante. O que é importante no nosso, né, na nossa cultura, aí a gente vai ver pela questão patriarcal, capitalista, é o dinheiro. E aí essa moeda ela se torna algo perverso, né? Porque a mulher é o tempo inteiro colocada como se essa sabedoria, esse lugar que a mulher ocupa socialmente não tem valor, não tem valor monetário. Então, se não tem valor monetário, então a minha linha, por exemplo, né, do feminismo que a gente trabalha e que a gente tem aí toda uma discussão é justamente nesse sentido E a de possibilidade, desculpa, só para. sim, E a aham, possibilidade do dinheiro poder comprar a mulher. exatamente, né? Exatamente. Retirar a mulher do lugar de objeto e colocar ela como num lugar de sujeito falante, de sujeito desejante, né? E então eu acho que tem essa vertente. Desculpa, Então, eu escuto. Vai, termina, e aí eu falo. então é isso. A outra vertente também existe, mas eu acredito que seja justamente por isso. Então, por exemplo, eu não recrimino, né, essa vertente que quer o poder, porque é muito difícil você ser oprimido o tempo inteiro. Então, se eu sou oprimido o tempo inteiro, eu quero mais que o outro se lasque. Eu vou oprimir ele e não ficar no lugar de oprimido, né? Então, é isso. O oprimido quer sempre o lugar do opressor, com aspas, esse sempre. Mas é isso, assim. Eu Eu acho que tem as duas. eu acho que tem E, uma coisa muito legal. Para quem quiser ler, o Seminário 17, lá na página 34, olha eu com a página 34 de novo aí, Stein. Lá do Seminário 17, É o que tem essa, pastor, fala da Bíblia, o versículo, o né? capítulo. Não. Lacan, Seminário 17, página 34, é o terceiro parágrafo. Você pode ler, não tem versículo. Mas você vai chegar lá e ele vai estar trabalhando isso. Até a página 34, ele vem trabalhando sobre essa dialética, essa que você está falando aí, Cleimara, do opressor, do oprimido. Ele está Sim, trabalhando uma sim. questão hegeliana, que ele vem do senhor e do escravo. Então, lá no Seminário 17, você pode dar uma lida nisso aí. Mas o que me chamou a atenção agora foi uma coisa que você disse. A mulher quer que retirem ela desse lugar. Quer dizer, está dando para o outro o lugar de retirar ela Eu desse disse lugar. isso? Disse, É, entendi. Não, tá errado. Foi um ato falho pois, horroroso, inclusive. Uhum, foi. foi. E assim, porque, tá bom. Uhum. É, Não, mas eu olha, acho que isso é uma pontuação importante, Felipe, porque o movimento não trabalha com isso. Pelo contrário, quem tem que se retirar desse lugar somos nós. ponto, Sem dúvida nenhuma. é Só que é isso. isso, né? E em muitos momentos isso soa como uma rebeldia, que é o que a Antígona faz. É, Soa como uma histeria, soa como aquela que quer o poder, soa como aquela que quer destituir o poder do outro. Sim, a gente quer destituir o poder do outro, isso mesmo. A gente quer se colocar no mesmo lugar, né? Não, Soa não como uma tem esse. inveja pura, simples, né? Gratuita. Exatamente, né? Não se trata só de uma inveja do pênis. Uhum, Eu acho que se sim. trata de um lugar, de uma posição. Eu quero estar no mesmo lugar que todo mundo, eu não quero estar abaixo de ninguém, né? Então, Uhum. ninguém tem que estar engraçado acima. porque, assim, tem a questão aí que a gente está ouvindo do acima e abaixo, mas a igualdade. Isso, não quero estar acima de ninguém, mas não quero estar abaixo de ninguém, eu quero estar na mesma posição. Isso significa uma horizontalidade. Pessoal, até terça. Fiquem bem. Vocês dois, André e Eduarda, por favor, vocês sabem o que tem que fazer. Beijo. Beijo, fiquem bem.